aí, caro aluno, você que está aqui assistindo a aula, o projeto Missão Enem, está entendendo tudo? Está participando? Está interagindo? Vem com a gente, assista a aula! Bem, essa chamada que eu acabei de fazer aqui, qual é a função da linguagem que eu estou utilizando? Você sabe? Se você ainda não domina funções de linguagem, a sua oportunidade é assistir a aula teórica de hoje aqui do canal do Monteiro. Vem comigo e vamos juntos aprender um pouco mais desse projeto que vai levar à sua aprovação. Vem comigo! E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa e estou aqui trabalhando o projeto Missão Enem. Missão Enem, o objetivo é levar você a entender melhor a prova de linguagens do Enem e, claro, obter um melhor aproveitamento que ajude você na sua aprovação. Se você ainda não conhece o canal, visite o canal do Monteiro, são mais de 300 aulas. Tem muitas aulas voltadas para o Enem. E claro, você pode treinar, pode compartilhar, pode aí estudar melhor em casa, na rua, no trabalho, onde você quiser. Basta ter um tablet, um telefone, acessar aqui o canal do Monteiro no YouTube, que você já está estudando. E para vocês ficar atento e por dentro do que está rolando, toca o sininho, bota aí o sininho, se inscreve no canal, dá um like e, poxa, e ajude aí essa aula a atingir, no caso, um objetivo que é o maior número de estudantes que estão muito sem aulas, outros aí que estão tendo dificuldades para estudar para o Enem e que pode aqui ter a oportunidade de estudar 0800. Tá bom? Então vamos lá. Aula de hoje, funções da linguagem. Funções da linguagem, não, ou melhor, a função da linguagem aí, né? É o modo como a pessoa organiza a sua fala, conforme o seu objetivo comunicativo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo na informação ao produzir a mensagem? Isso daí é muito importante, porque quando eu transmito a mensagem, pressupõe-se que alguns elementos da comunicação ficam em evidência. E aí que está, né? O que são os elementos da comunicação? Bem, eu que estou aqui agora transmitindo a mensagem para vocês, eu sou o emissor. E aí, o ponto de vista de quem produz, se eu preocupo aí produzir um discurso, e esse discurso, no caso, eu que estou transmitindo, eu que estou produzindo, então eu sou o emissor. Vocês que estão sentados aí do outro lado, recebendo essa aula, vocês são os meus receptores, ou seja, vocês estão recebendo a mensagem. E a mensagem é essa informação que eu estou aqui trabalhando com vocês. É o texto que eu estou aqui produzindo. Que eu estou usando o código, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa está sendo usada para gerar essa comunicação. E aí, né, o assunto, o contexto da mensagem é funções da linguagem. Matéria que nós estamos trabalhando nessa aula de hoje. E aí vem o canal, né, o meio de comunicação que nós estamos usando aqui. Por acaso a gente está aqui transmitindo, né, via internet e você está recebendo a aula. Esses são os elementos. Então, todo processo comunicativo você tem um emissor, a pessoa que fala, tem um receptor, que pode ser ou não interlocutor, né? Mas é o receptor, é aquela segunda pessoa. Você tem uma mensagem, eu estou produzindo uma mensagem, um texto, que esse interlocutor está recebendo. Essa mensagem, ela vai utilizar um código, e aqui no caso estou usando o código verbal, que é o código da língua portuguesa. Você tem um contexto, que é o assunto da mensagem, e você tem aí a questão do canal, que é o meio que eu transmito a mensagem. Entendendo isso, reconhecendo os 6 elementos da comunicação, aí agora a gente pode começar a falar de funções da linguagem. Ora, qual é a função aí da linguagem que predomina, ou melhor, como que você reconhece isso daí? Eu falei lá no início que a função da linguagem está relacionado muito sobre qual elemento da comunicação é colocado em evidência e o seu objetivo comunicativo. Ora, se eu produzo uma mensagem e eu estou preocupado em expressar o meu ponto de vista, o que eu acho, a minha opinião, os meus sentimentos, veja, essa função vai ser uma função expressiva, uma função emotiva. Por isso que eu vou usar muito a primeira pessoa. O eu, meu, minha. Se eu estou usando muito a primeira pessoa, então eu estou colocando em evidência o eu, a primeira pessoa. Então, como eu coloco em evidência a primeira pessoa, então você tem a chamada função emotiva ou a função expressiva. Agora, se eu, quando fiz essa chamada aqui da aula, eu foquei em vocês.
aquele texto inicial em que eu estava chamando vocês a assistir a aula, aquilo ali era uma chamada que eu fazia a função apelativa, conativa. A função apelativa, claro, eu apelo para chamar a sua atenção. Eu estou apelando, eu estou chamando sua atenção. Então, se eu estou chamando a sua atenção e você é meu objetivo na produção da mensagem, então essa função se chama apelativa ou conativa. Agora, vamos lá. Se eu quero produzir um texto e aí eu vou focar no contexto, no assunto, como no jornal, uma revista. Você vê, né? Você compra um jornal às vezes porque o cara botou lá, Vasco é líder. Aí você, como assim? Vasco líder, pegadinha, 1º de abril? Você vai lá e vai assistir e para saber se realmente é aquilo. E você quer saber quais informações que tem para falar que Vasco é líder do campeonato. Isso daí, a função, no caso que eu chamo de referencial, a função referencial coloca o referente, o assunto, o contexto em destaque. E isso predomina no jornal, revista, na dissertação, que se você muitas vezes faz uma dissertação, ela trabalha com essa função referencial e ela se caracteriza pelo uso da linguagem denotativa, ou seja, a linguagem no seu sentido real. Se você falar a casa caiu e tem a foto lá da casa caída, aquilo ali é a função referencial. Você está dizendo que a casa foi demolida, a casa foi ao chão, aquilo ali é função, no caso aí, denotativa. Agora, quando o cara fala para você que o deputado tal foi pego em flagrante, a casa caiu, essa casa caiu aí é uma metáfora, o cara está fazendo uma linguagem figurada. E aí já não é mais denotativa, seria linguagem conotativa. Então não confundir isso, por favor, porque quando eu faço a função referencial, eu uso a linguagem denotativa, a linguagem no seu sentido real. Agora, afática. Alô? Alô? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Ou agora mesmo, tá me entendendo? E aí, você que tá aí, ó, dormindo aí, acorda. Tá me entendendo aí? Olha só, eu tô querendo saber se o canal, eu tô testando o canal para saber se está rolando o quê? Contato, comunicação. Você está me ouvindo? Você está me compreendendo? Observe, eu estou aqui, no caso, usando a chamada função, no caso, fática, que eu estou testando o canal. Normalmente você testa para saber se você quer ou chamar para o diálogo, ou você está querendo começar o diálogo, ou você está querendo quebrar o gelo. Aquele bate-papo de elevador, que você está dentro do elevador e fica puxando conversa com a pessoa, está numa fila. Isso é função fática, você está tentando estabelecer a comunicação ou está testando se há comunicação. Agora, a metalinguística é a que mais cai na prova do Enem, né? Por sinal, nesses últimos tempos aí. A metalinguística é que eu faço uma poesia para falar de poesia. Eu faço uma música para falar da música. Eu faço um quadro sobre um quadro. Então, veja bem, se eu uso aquele código para falar do próprio código, para explicar o código, para poder explicitar o código, eu tenho ali o que eu chamo de função metalinguística ou metalinguagem, como você preferir. Essa função, pessoal, ela é muito comum porque normalmente eu posso fazer uma poesia falando de poesia. Eu posso montar uma peça de teatro em que eu falo sobre o teatro e assim sucessivamente. Então, toda vez que você fala para mim que você está diante de uma função que a gente vai chamar de metalinguística, observe, é sempre o código abordando o código. E aí, a poética. A poética, quando você está estudando literatura, você vai se deparar muito com essa questão da função poética, porque você vai estudar muitas figuras de linguagem, então você vai estudar muita metáfora, metonímia, antíteses, paradoxos, e quando você usa a linguagem na sua função conotativa, ou seja, figurada, a função que predomina é a função poética. Então vamos lá, são 6 funções da linguagem. Elas vão se caracterizar porque quando eu produzo texto, eu coloco uma delas em evidência. Agora, cuidado! Normalmente, quando eu faço texto, eu posso ter mais de uma função. Por isso que, normalmente, as questões, ele vai dizer o seguinte: qual a função que predomina? A função que está, no caso ali, sendo colocada em evidência.
Por isso que você tem que tomar muito cuidado no momento que está fazendo a questão, observar no enunciado aquilo que está sendo solicitado, para que você não caia numa pegadinha. Então, lembrando, que é a função emotiva? Você vai reconhecer porque o cara vai falar, né? Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Veja, é uma poesia que eu coloco em evidência quem? Eu, minha, meu. Então aqui, ó, emotiva, no caso, expressiva. Vá a Casas Bahias, coma bombom, compre batom. Veja, eu estou chamando, eu estou apelando. Então, se eu estou chamando, apelando, eu tenho uma função que é apelativa, conativa, porque você está em destaque. Agora, se eu coloco aqui, eu estou botando uma manchete de jornal, um texto de uma revista, você tem uma função referencial. E por que você tem uma função referencial? Porque na referencial você vai estar colocando em evidência o assunto, o tema daquele texto, o referente. Já a fática, você vai ter a função quebra-gelo, ou seja, eu estou querendo testar, estou querendo começar a comunicação com a outra pessoa. Quando eu tenho a chamada função metalinguística, eu uso o código para falar do próprio código. Então, a música sobre a música, o teatro sobre o teatro e assim sucessivamente. E a função poética é o texto literário, em que ele vai explorar o uso conotativo da linguagem. Então, quando eu uso a função conotativa, função conotativa, no caso a linguagem conotativa, você já sabe que tem uma função poética. Nos exemplos, eu separei aqui o seguinte: emotivo expressivo. Eu peguei um poema de Paulo Leminski, grande Leminski, poeta aí da geração aí dos anos 60, 70. Apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Veja, ele começa no apagar-me, diluir-me, desmanchar-me. Veja, quem é que está em evidência nesse texto aqui? O eu, função emotiva. Já a função conativa apelativa, eu peguei um poema em que tinha ali a chamada que vocês conhecem, beba Coca-Cola. Ele pegou a chamada da propaganda. Propaganda, pessoal, ela utiliza a função conativa apelativa direto. Então aqui ele fez um poema, beba Coca-Cola, babe Coca-Cola, beba Coca, babe cola, caco, cola, cloaca. Veja, esse beba, babe, os verbos estão no imperativo. Então, você acaba colocando em evidência o quê? A ordem, o pedido. Então, você é o foco, você é o destinatário dessa ordem, desse pedido. Já referencial, como eu falei, né? É o jornal, revista. Então, quando o cara bota aí o Supremo dividido abranda a lei dos crimes hediondos, faz chamada aqui, guerra deixa 130 mortos e o Iraque decreta toque de recolher. Veja, eu estou colocando em evidência o assunto, a mensagem. Por isso que a função é referencial. Normalmente vai ser uma matéria de jornal, de revista, que vai aparecer quando tiver a função referencial. A fática, olha só, Garfield tem aqui no caso desenho e o cara falando, parece que vem chuva. Pessoal, é você no elevador. Tá quente hoje, né? Você está tentando puxar assunto e o cara, a resposta não foi muito animada. Então não houve muito essa questão do contato ou da continuidade da conversa. Você quando chega na garota, e aí, você vem sempre aqui? Se a garota for com a tua cara, ela vem. Ela para, vai dar um sorriso, vai olhar para você, vai dar aquela encarada. Se ela não gostar muito, ela vai chegar, vai nem te dar atenção, vai virar a cara, ou vai, tô sabendo. Pessoal, essa função fática, você está tentando quebrar o gelo, está tentando chegar à pessoa. Já a metalinguística, olha que curioso aqui, o cara está pintando um quadro, ele está olhando para o espelho, a imagem que ele vê no espelho é a imagem que ele está pintando. Então é uma metalinguística porque ele está usando o código para pintar o próprio código. Então ele fez um quadro de um cara pintando um quadro a partir de uma imagem, que é dele mesmo. Então o que acontece? Essa brincadeira aqui de usar um código para usar o mesmo código é o que está ali na metalinguística. E a função poética, né?
O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Então o cara, para poder representar o infinito, o que ele fez? Ele fez a poesia escrevendo no formato do infinito. Então a função poética, no caso, ele está brincando com as possibilidades da linguagem e ele está usando a palavra de uma forma inovadora, tipicamente a marca da função conotativa. Veja, nessa aula de hoje eu fiquei com medo dela se estender demais. Então o que eu fiz? Essa aula de hoje foi uma aula teórica. Na próxima aula agora, você tem uma aula só de exercícios. Então você o que vai fazer? Dá uma lida nessa aula. Na próxima aula você vai receber o exercício, você vai ver as questões que caíram no Enem, como elas caíram. E se você tiver dúvida, tiver algum problema, escreve para mim, bota a mensagem aqui embaixo, vamos dialogar, vamos trocar. Pessoal, o Enem parece que está longe, só que, a gente estava começando no mês de agosto. Eu já estou na aula 7 aqui do projeto. Daqui a pouco estou na aula 40 e daqui a pouco já é prova. Então, se você, no caso, está querendo se preparar e se preparar muito bem, vem comigo e me diz, faça a aula ao vivo para poder tirar dúvidas gerais das aulas do mês de agosto. Me diz aí, a gente conversa e, é claro, junto aqui no canal do Monteiro, a gente vai ficar junto, porque juntos somos mais fortes. Toca o sininho, curte a aula e indique para o seu colega. Dê essa ajuda para poder fazer com que todos aí se sintam felizes na prova do Enem. Até a próxima e a gente se vê.